Oi pessoal, eu sou a Adriane Akemi e hoje eu tô aqui para falar sobre a escolha do aparelho de ultrassom para os exames de prenhez super precoce, tá? O que está acontecendo hoje no mercado de bovinos, de grandes animais? Foi desenvolvida essa técnica de prenhez super precoce, que ela é feita basicamente com um aparelho que tem a função Doppler Color ou Power Doppler, para pegar a vascularização do corpo lúteo e considerar essa égua como prenha ou já descartá-la como vazia, tá? Eu não vou nem entrar muito na técnica do exame em si, mas eu queria mesmo gravar esse vídeo porque eu tenho muitos clientes, muitas pessoas, muitos veterinários me procuram me perguntando qual a diferença de um modelo para outro, por que escolher tal modelo e não o outro modelo, e o que considerar quando estiver comprando um aparelho para esse tipo de exame. E então, assim, o que é importante a gente saber? Nesse exame, ele é um exame diferente do exame de prenhez, ele é um exame qualitativo. Então, ele vai qualificar esse corpo lúteo. Ele vai nos falar, usando a técnica de Doppler, se esse corpo lúteo ele tá bem vascularizado ou não. Então, tem toda uma qualificação, tem números de referência que se usam, tá, para esse tipo de exame. E cada professor, cada veterinário, basicamente estão seguindo basicamente o mesmo raciocínio, mas pode ser que no meio do caminho aí adaptem a técnica, então vai variar um pouquinho. Mas o que é importante saber? Que é um aparelho, um exame que ele depende sim da qualidade do aparelho de ultrassom. Tá? Então não é só a questão do técnico, né, do veterinário ser bom e saber passar e fazer essa varredura adequada do corpo lúteo, mas o aparelho de ultrassom precisa ser bom. Por que ele precisa ser bom? O Doppler Color, depois, se vocês quiserem, até eu gravei um vídeo recente que chama DP30 Power, falando, aí lá eu falo da diferença do Doppler e do Color Doppler e do Power Doppler, tá? E aí, então, explico um pouquinho sobre a teoria disso aí, mas bem por cima também. E como eu disse, eu não vou entrar muito na técnica do exame, mas eu quero só vou ressaltar o que for importante para a gente estar escolhendo e pontuando o que é importante ou não para a escolha do aparelho de ultrassom. E então vamos lá. Quando a gente fala sobre Doppler Color, ele está totalmente relacionado à sensibilidade. Que nem hoje cedo eu estava acompanhando um curso de ultrassom de prenhez super precoce e um dos meus aparelhos estava com interferência de energia. No preto e branco, quando a gente estava fazendo o modo B, estava indo tranquilamente. Quando a gente aciona a função Doppler, ele automaticamente identifica essa oscilação de energia e aí ele colore o que está como movimento, ou seja, criou artefato, prejudicou o exame, tá? Então tivemos que colocar estabilizador, mudar a posição do aparelho para que tivesse uma imagem adequada. Então, o que acontece? Como ele é um exame qualitativo, primeiro de tudo, ele foi hoje o que a gente tem aí de carro-chefe nesse exame é o modelo Z5, porque ele é considerado hoje o melhor custo-benefício do mercado, tá? Para esse tipo de exame. E para a gente colocar um Z5 no mercado, o que a gente teve que fazer? Pegar um lote grande, pegamos um profissional da área que já tinha experiência, que já tinha feito já com outros tipos de aparelho, com outros modelos de aparelho, e ele testou o Z5, pegou um lote grande de vacas, né, e fez ele criou parâmetros, tá? O que ele fez? Ele simplesmente presetou o aparelho, ele criou uma referência para que aquele aparelho partisse sempre do mesmo local. O que a gente quer dizer com isso? Quero dizer que se eu tenho um aparelho, vamos supor que eu tenho tenho dois Z5 ligados. Um tá com uma configuração e o outro com uma configuração totalmente diferente. Ele altera o resultado do exame.
tá? Então, quando a gente cria parâmetros para isso, quando eu crio uma referência, o ganho tem que estar entre tanto e tanto, o workflow tem que estar entre tanto e tanto, o frame rate entre tanto e tanto, eu estou dizendo que todos os resultados vão ser em cima daquela mesma referência. Então, isso que foi feito no Z5. E isso fez o quê? Que garantisse que a qualidade do resultado fosse o mesmo, né? Que a gente tivesse sempre o mesmo resultado, porque são usados as mesmas referências, tá? Eu sei que é um pouco confuso, eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho falado, acho que eu falo isso todos os dias com algum veterinário que me procura e tem dúvidas sobre como escolher um aparelho de ultrassom Doppler Color. Então, quando a gente faz quando a gente usou o Z5 nesse lote de animais, a gente criou essa referência dizendo, não, isso aqui é um corpo lúteo sem vascularização e isso aqui é um extremamente vascularizado. E aí ele passa por algumas mensurações, né, e os padrões que eles criaram para determinar o que é ou não é bom, o que é ou não é viável, que aí é bacana vocês entenderem um pouco mais da técnica, só que para isso o aparelho tem que estar ajustado, tá? Então foi feito sim um lote muito grande de animais para a gente poder homologar esse aparelho para poder falar, não, ele é capaz de fazer esse exame com alto rendimento, com um resultado certo, tá? Com uma chance baixa de erro. E aí assim, aí cai naquela coisa, mas por que alguns Dopplers não funcionam enquanto os outros funcionam? Primeiro de tudo, que pra gente saber se um aparelho Doppler Color, Power Doppler, está funcionando para esse tipo de exame ou não, eu preciso passar ele por um lote grande de animais para poder testar e ver qual é o resultado. Ver lá na frente quantos % de prenhez eu tive em cima desse exame. Senão eu não consigo, se eu não fizer esse teste, fica difícil saber se ele está sendo real ou não, porque a gente está qualificando o corpo lúteo. Então, se eu estou falando que esse corpo lúteo ele é viável, que essa vaca tá prenha com 22 dias, lá na frente eu preciso saber se eu não criei falso positivo ou falso negativo. Tá? Mas para isso eu preciso criar os padrões, que é usar um lote grande e determinar o que onde eu parto do zero no aparelho, tá? E então, assim, primeiro de tudo, a gente não consegue descartar ou considerar aparelhos de ultrassom que não passaram por esse tipo de teste, né? Que não foi usado num lote grande para poder considerar ou não a eficiência dele para esse tipo de exame. E por que alguns podem não funcionar? Que já aconteceu, sim, de alguns modelos não funcionarem para esse exame. Não estou dizendo que o aparelho não seja bom para outras coisas. Estou dizendo para esse exame de prenhez super precoce, alguns modelos não foram bons. Por quê? Se eu tenho um aparelho, algumas coisas que tem que ser considerada, mas uma delas que é muito importante considerar para esse exame é a velocidade do processador. Se eu tiver um processador que não seja rápido e um Doppler que não seja sensível, ele vai me dar falta de vascularização. Primeiro porque se o processador é lento, ele fica aquela imagem meio em câmera lenta, então ele pega um movimento errado, porque o Doppler ele identifica movimento. Então se o processador está passando muito devagar, ele está, teoricamente, não tá errando a relação do movimento. E se ele não for sensível, ele não vai pegar as microvascularizações que a gente tem dentro do CL, que tem que ser consideradas, tanto os da borda quanto o central, tá? Então, é importante saber que se o aparelho não tiver um processador bom e uma sensibilidade de Doppler adequada, ele não vai funcionar para esse tipo de exame, tá bom? Por isso que tem que ser testado, tá? E aí também outras coisas, né? Tem uma outra coisa bem importante que é legal ressaltar, é que o aparelho de ultrassom que tem Doppler Color, é legal, hoje o pessoal que trabalha com prenhez super precoce nesse exame, eles têm trabalhado com 2 imagens. Para quem tem visto os vídeos que eu tenho postado, as fotos, vocês vão ver que no lado esquerdo da tela a gente vai ter o modo B,
a imagem em modo B, em preto e branco, e do lado direito a gente tem a imagem no color, tá? E por que que isso é bacana? Porque na hora que a gente tá com o animal, com um transdutor em cima do órgão, fazendo um movimento de varredura, ele tá em movimento. O color, ele tá colorindo tudo que ele tá passando. Então, se eu tiver só uma imagem em color, eu fico às cegas no modo B. Então, a gente identifica a imagem de um lado, na hora que eu acho a estrutura, eu olho pro lado e tá lá o color ativo. Ele já tá posicionado e configurado para estar identificando. Então, esse Dual Sync, que é essa função que se chama nos Minders, eu não sei se nos outros modelos, outras marcas, como que é chamada, mas é trabalhar com modo B e modo color simultâneo. Ele é extremamente importante para esse exame. Então, se o aparelho não tem essa função, já é bem mais difícil, porque aí você vai ter que fazer o quê? Onde ele dificulta? Dá para fazer? Dá para fazer, mas vamos colocar isso aí a campo, na realidade. Coloquei o transdutor, posicionei e o aparelho tá um pouquinho longe. Então, para eu ligar o color, eu tenho que apertar o botão, eu tenho que acionar, ou eu preciso pedir para alguém. Então, ele acaba não ficando. Já é um exame um pouquinho mais lento, né, para quem tá acostumado a fazer exame diagnóstico de prenhez. E acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, e então acaba ficando um pouco desconfortável essa questão de ter que ficar acionando ou desligando, pedindo para alguém ligar, ou você mesmo tendo que ligar ou desligar o modo Doppler, tá? E aí, são coisas bem pequenas, né? Que nem a parte de ganho, né? Às vezes, eu tenho clientes que falam para mim assim, Adriane, mas eu posso aumentar o ganho do Doppler no meu aparelho? Geralmente sim, mas no prenhez super precoce a gente tem uma margem do que você pode usar de ganho, porque se você aumentar aquilo, a chance de que você pegue artefato e tenha uma vascularização que não é real no CL, no corpo lúteo, é muito grande. Então, para que o exame seja eficaz, ele tem que estar sempre dentro da referência que a gente usa, tá? Eu acho que era basicamente isso que eu precisava gravar mesmo como vídeo para tentar ajudar um pouco mais aí o pessoal que tem procurado, que tem essas dúvidas em relação a esse tipo de exame. Eu tô sempre à disposição, como eu sempre falo em todos os vídeos, eu só venho mesmo aqui explicar a realidade que eu venho passando nos cursos. Estou sempre à disposição para mais informação, para conhecimento. Se você tem alguma informação, alguma coisa que possa compartilhar e que seja legal a gente considerar para colocar aqui, por favor, me envie. Meus contatos estão todos aí. E qualquer coisa nova, qualquer novidade. Agora também o DP30 está terminando de passar por esses testes. E tudo indica que ele tem potencial para entrar no mercado, sim, de prenhez super precoce. Mas a gente tá terminando aí de pegar uma quantidade grande, um lote grande de animais para poder sincronizar o aparelho, né? E deixar ele homologado para esse tipo de exame. Então, assim que eu tiver mais informação, eu venho e trago para vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela atenção, por assistir os meus vídeos, e eu tô à disposição para qualquer dúvida.